Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Histórias para Dormir. Hoje vamos mergulhar em reflexões que falam direto ao coração, sobre nossas atitudes, a força do exemplo, a importância de agir com coerência e a luz que podemos acender dentro de nós mesmos. Em meio ao ritmo acelerado do mundo, é fácil esquecer que o que realmente define quem somos não são as palavras que dizemos, mas as ações que escolhemos praticar. Convido você a se acomodar, abrir a mente e o coração, e refletir junto comigo sobre como pequenas escolhas diárias podem transformar nossa vida e o mundo ao nosso redor. Já aproveite para curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva para ouvir sempre uma boa reflexão. E vamos juntos despertar para uma postura mais consciente, sábia e cheia de amor. Preparado? Então vamos lá. Pequenos gestos, grandes caminhos. Queremos ajudar os que nos rodeiam, especialmente aqueles que ainda não enxergam o que já conseguimos perceber. Mas também nossa visão é limitada. Se nos concentrarmos apenas nas dificuldades, acabamos por não dar nenhum passo. Sempre há um caminho, ainda que estreito. Quando a vontade é firme e o ânimo resiste, as possibilidades se revelam. Aquele que trabalha no campo de amor que Jesus nos mostrou, não se permite desanimar. Ele se abastece na fé, alimenta a esperança e faz o melhor com o que tem. Transformar o mundo ao nosso redor, principalmente quando falamos de ética e moral, é tarefa difícil e lenta. Talvez por isso, poucos se disponham a encarar esse desafio. Mas a meta não é desistir. É construir, ainda que devagar, com amor e dedicação. Se não nos é possível abrir estradas largas ou acender grandes luzes, que tal abrir pequenas trilhas e acender uma chama simples? Talvez um palito de fósforo, mas que ilumine. Não precisamos mudar o mundo. Podemos colaborar com o nosso pedacinho. Não é o reconhecimento histórico que importa, mas sim a paz no coração por ter feito a nossa parte. Se não temos como erguer uma escola, podemos reunir crianças à sombra de uma árvore e contar histórias que as inspirem. Se não conseguimos alimentar uma família inteira, podemos ensinar como plantar uma horta no quintal. Se não podemos adotar uma criança, talvez possamos apadrinhá-la, ajudando nas suas maiores necessidades. Se o tempo é curto, que tal doar 1 hora, um dia na semana, a uma instituição que cuida dos idosos ou das crianças? Se não conseguimos cuidar de alguém acamado todos os dias, podemos visitá-lo uma vez por semana e levar um pouco de carinho. Jesus começou sua jornada entre nós com simplicidade. Acolheu os doentes ao seu redor, aliviou suas dores e inquietações. Falou com sabedoria, plantando ideias novas. Espalhou o amor como caminho para a paz. Nunca se rendeu às paixões do mundo. Foi abrindo trilhas nos corações cansados, levando alegria a quem já não esperava nada. Enfrentou obstáculos, resistências, abandonos e até a cruz. Mas não desistiu. Deixou-nos o mais precioso de todos os legados, seu amor. E é esse amor que ainda hoje sustenta a humanidade. Que a gente prossiga assim, abrindo trilhas, vencendo a mata densa da indiferença e oferecendo o melhor de nós, por menor que pareça, àqueles que precisam de uma faísca de esperança. A amizade, jardim da alma. De vez em quando, é bom fazer uma pausa, silenciar um pouco a mente e refletir com carinho sobre a presença da amizade em nossas vidas. A amizade é esse laço invisível que une as almas com leveza. É como um sopro de ternura que nos acolhe, nos fortalece e nos alegra. Ela nasce do encontro sincero entre dois corações. É troca de afeto. É partilha de emoções sob a luz suave da compreensão. Quando a vida se torna pesada, é a amizade que vem nos oferecer coragem. Ela floresce nas almas como uma bênção silenciosa. Resistência para os dias difíceis, consolo para as horas de solidão. No mundo de hoje, onde tanta gente anda isolada em meio à multidão, a amizade é mais do que necessária.
é ponte, é abraço, é cura. O egoísmo constrói muros, a amizade abre portas. O medo machuca, a amizade consola. A desconfiança desajusta, mas a amizade, a amizade acalma, equilibra e adoça o coração. Nos amores mais profundos, a amizade é o alicerce. Ela começa com um gesto de simpatia e se enraiza com o tempo, firme como árvore antiga no solo da alma. E mesmo quando outros sentimentos perdem a força, ela permanece, silenciosa, fiel, companheira. Se a amizade desaparecesse do mundo, o espírito humano perderia parte de sua luz. A amizade é discreta, mas poderosa. Ela se recolhe para deixar o outro brilhar. Ampara sem fazer alarde, liberta quando tudo parece escuro. E sabe o que é mais bonito? Ela pode ser cultivada com gestos simples. Valorizar a amizade é dever de quem deseja uma vida com sentido. Porque ninguém chega longe carregando aridez no coração. Mesmo quando os romances se apagam ou os desejos se esfriam, é a amizade que sustenta os vínculos e evita rupturas. Foi assim com Jesus. Seu amor pelos discípulos e pelas multidões nasceu da amizade pura, sem julgamentos, sem exigências, apenas entrega. Ele nos mostrou que amar começa por ser amigo. E como todo jardim, a amizade também precisa de cuidado. Todos os dias, é preciso olhar para esse campo afetivo com atenção, regar com sinceridade, adubar com perdão, iluminar com carinho. Seja como o lavrador paciente e dedicado, cuide bem da sua lavoura emocional e, no tempo certo, colherá frutos doces e inesquecíveis. O caminho da paz. Linda era uma modelo de sucesso. Rodeada por flashes, contratos milionários e convites glamourosos, ela parecia ter tudo: beleza, fama, dinheiro. Mas não tinha paz. No silêncio das noites, quando os holofotes se apagavam, ela sentia um vazio enorme. Vivia aflita, com o coração inquieto, sofrendo de ansiedade e insônia. Pensou em recorrer a remédios. Alguns amigos a incentivaram, outros hesitaram. Foi então que decidiu buscar outros caminhos. Mesmo no auge da carreira, assinando contratos com que jamais sonhara, a inquietação continuava. Certo dia, bem cedo, a caminho do trabalho, o trânsito na avenida principal estava parado. Um guarda orientava os motoristas a desviarem por uma rua pequena, desconhecida. Um cano havia estourado e a pista estava intransitável. Enquanto dirigia devagar pela rua estreita, algo chamou sua atenção. Uma igrejinha simples com um cartaz escrito à mão na frente. Sem Deus não há paz. Conheça Deus, conheça a paz. Todos são bem-vindos. Dessa vez o cartaz lhe pareceu reconfortante. No terceiro dia pensou em mudar de caminho, mas hesitou. Se o trânsito for desviado outra vez, vou considerar um sinal, pensou. Ao se aproximar da avenida, viu viaturas. Policiais desviavam o trânsito mais uma vez. Um acidente grave. E lá estava ela, novamente diante da mesma igrejinha. Era demais para ser apenas acaso. Sem pensar duas vezes, estacionou o carro e entrou. O lugar era simples, acolhedor. Havia apenas um homem lá dentro, um padre. Ele ergueu os olhos, sorriu e disse: "Por que demorou tanto?" Ele havia notado o carro dela passando ali nos dias anteriores. Conversaram por um bom tempo, e foi ali que tudo começou a mudar. Linda passou a frequentar aquela igreja. E aos poucos encontrou aquilo que nem a fama nem o dinheiro podiam oferecer: paz. A paz que o cartaz anunciava. A paz que só se encontra quando se permite que Deus more dentro da gente. Ela compreendeu enfim que aquilo tudo era mais do que coincidência. Era a providência divina, carinhosa e paciente, tentando lhe mostrar um caminho. Quantas vezes, distraídos com as correrias da vida, não percebemos os sinais que Deus nos envia? Eles podem vir por um cartaz, uma música, uma conversa, ou até um pequeno desvio de caminho. Deus sempre fala conosco.
mas é preciso silenciar por dentro para escutar. Alguns o encontram em templos, outros em livros. Alguns no olhar de quem ama. Mas o verdadeiro encontro acontece mesmo quando abrimos o coração e deixamos Deus entrar. A paz começa em nós. A paz, esse tesouro silencioso, tão desejado, tão sonhado, e ao mesmo tempo, tão escasso nos dias de hoje. Povos e nações investem fortunas para alcançá-la. Mas e nós? Será que temos feito a nossa parte? Será que temos buscado a paz de verdade? Muitas vezes, dizemos querer paz, mas andamos na direção oposta. Nos agitamos, julgamos, reagimos com raiva, e assim afastamo-nos justamente daquilo que mais precisamos. Certa vez, o Espírito Emmanuel, por meio da sensibilidade de Chico Xavier, deixou uma mensagem tocante intitulada Ação de Paz. Nela, nos convida a olhar para dentro, a perceber que a verdadeira paz começa na maneira como lidamos com as tempestades da vida. Ele nos lembra que, diante da aflição, é preciso conservar a calma, que a paciência não é fraqueza, mas força silenciosa, e que reagir com violência apenas destrói as pontes por onde o auxílio poderia chegar. Quando a crise bate à porta, não sejamos mais um problema dentro do problema. Sejamos parte da solução, com serenidade e sensatez. Muitas vezes, nos afogamos em pensamentos negativos, imaginando desastres que nunca virão. E assim, drenamos nossas forças com medos que não merecem tanto espaço. Emmanuel nos aconselha a pacificar o coração antes de agir. A pensar, respirar, orar, ou pelo menos meditar, antes de abrir a boca ou levantar a mão. Porque os impactos emocionais surgem inevitavelmente para todos nós. E é justamente nesses momentos que precisamos manter acesa a nossa luz interior. Se cultivarmos a paz dentro de nós, ela poderá se tornar luz no meio da escuridão. Uma luz que orienta, acolhe, transforma. A busca pela paz mundial pode parecer distante, mas ela começa no mais íntimo de cada coração. Se você for capaz de manter a sua paz, mesmo que ao redor tudo esteja em desordem, então o mundo ao seu redor começará a mudar. Paz não é apenas ausência de guerra, é presença de amor, compreensão e silêncio interior. Quer mudar o mundo? Comece por você. A sua paz pode acalmar a raiva de muitos. A sua luz pode ser farol para quem anda perdido. Se cada um de nós fizer a sua parte, a paz deixará de ser um sonho e se tornará realidade. Porque no fundo, a paz do mundo começa mesmo, dentro da gente. Como você reage? É curioso como, sem perceber, vamos nos tornando especialistas em reclamar. Reclamamos do trânsito lento, da chuva fora de hora, da fila no banco, do atendimento demorado, do barulho, da correria. Tudo nos parece motivo para impaciência. Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que nos acontece, e sim, como temos reagido a essas pequenas contrariedades. Com frequência deixamos que esses episódios, tão comuns no dia a dia, nos tirem do eixo. E aí o que poderia ser só um contratempo, vira o ponto de partida para um dia inteiro de irritação. Imagine, por exemplo, que ao se vestir pela manhã, você nota que a camisa escolhida está mal passada. É só um detalhe, mas pode ser o suficiente para acionar a raiva. Você começa a reclamar, levanta a voz, responsabiliza alguém, talvez a funcionária, talvez a companheira. As crianças observam confusas. O bebê se assusta com o tom elevado da voz e começa a chorar. De repente, a casa inteira mergulha num clima de tensão. Tudo por causa de uma camisa. No carro, seguimos apressados. O humor ainda azedo. As crianças chegam atrasadas à escola. Um toma a advertência, o outro perde parte da aula. Chegamos ao trabalho com o semblante carregado. A reunião começa tumultuada. E lá está a frase clássica: que dia? A diferença entre um dia bom e um dia ruim, muitas vezes não está nas circunstâncias,
mas na forma como reagimos a elas. Nem tudo está sob o nosso controle: o clima, o trânsito, o imprevisto. Mas nossa atitude, essa sim, é escolha nossa. Dizem que apenas 10% da vida depende do que acontece conosco. Os outros 90% vêm de como decidimos lidar com o que nos acontece. Então, por que não tentar? Na próxima vez que algo fugir do previsto, em vez de reagir impulsivamente, respire. Escolha o agir com calma. Busque soluções. Contorne, administre, transforme. Você merece viver dias mais tranquilos. E os que convivem com você também merecem essa paz. Porque, no fim das contas, os pequenos gestos de equilíbrio são eles que constroem os grandes dias de felicidade. Agir é escolher a paz. Se observarmos com atenção, perceberemos algo curioso sobre nós mesmos. Somos rápidos em reagir e lentos em agir. Uma fechada no trânsito, uma palavra ríspida, um olhar atravessado, e num instante, reagimos. Às vezes com raiva, outras com mágoa. Muitas vezes sem pensar. É como se, em certas situações, nos tornássemos criaturas acuadas, prontas para atacar, movidos apenas pelo instinto. Mas por que será? Talvez porque ainda trazemos dentro de nós reflexos de um tempo antigo, em que a sobrevivência dependia da reação rápida. Reagir era proteção. Só que hoje, esse impulso muitas vezes nos leva a ferir ou a nos ferir. E o que acontece depois? Depois do grito, do gesto brusco, da resposta atravessada, vem o arrependimento, a sensação de que poderíamos ter feito diferente, e poderíamos mesmo, porque há um outro caminho. E esse caminho é agir, e não apenas reagir. Enquanto a reação é instintiva, a ação é pensada. Enquanto a reação é cega, a ação é clara. Enquanto a reação causa mais ruído, a ação traz mais paz. Veja o exemplo. Se alguém nos ofende e escolhemos o silêncio, isso não é fraqueza. É força que se manifesta como sabedoria. Revidar seria fácil, mas responder com serenidade é o verdadeiro desafio. Se alguém nos trata com aspereza e optamos por responder com gentileza, não estamos nos rebaixando, estamos elevando o nosso espírito. Agir exige disciplina interior. É refletir antes de falar, respirar antes de responder, e lembrar que nem tudo precisa de uma reação imediata. Com o tempo, vamos nos transformando. A mente se torna mais clara, o coração mais leve. E então, já não nos tornamos vítimas das palavras duras, nem ficamos presos ao desequilíbrio dos outros. Reagir no impulso nos conecta com o conflito. Agir com consciência nos aproxima da harmonia. Se devolvemos ofensas com ofensas, nos sintonizamos com aquele que ainda não sabe amar. Mas se escolhemos a serenidade, nos libertamos e seguimos em paz. Por isso, na próxima vez que algo te provocar, experimente não reagir. Experimente agir. Escolha o equilíbrio. Cultive a paz. E sinta o quanto isso faz bem, não só para o outro, mas principalmente para você. Porque quando você escolhe a paz, as bênçãos mais suaves do céu começam a tocar o seu caminho. A força de aceitar. Nem sempre a vida segue o roteiro que escrevemos. Às vezes, sem aviso, somos surpreendidos por perdas, dores, mudanças inesperadas. Quando isso acontece, nosso primeiro impulso é resistir. Lutamos contra a realidade, como se, negando o que aconteceu, pudéssemos desfazer o que já é. É difícil aceitar a perda de um amor. É doloroso encarar a doença, a escassez, a traição. É desconcertante viver algo que não foi escolhido. E então resistimos, com revolta, tristeza ou culpa. Mas, ao resistir, sem perceber, prolongamos o sofrimento. A resistência nos mantém presos ao problema, nos impede de ver saídas e muitas vezes torna tudo ainda mais pesado. Outras vezes, caímos na negação e nessa tentativa de fugir, desequilibramos o coração. A verdade é que, por trás de toda essa luta,
Há um medo silencioso. O medo de parecer fraco, de estar desistindo. Mas aceitar não é desistir. Aceitar é acolher o que é, com humildade e fé. É parar de lutar contra o vento e aprender a velejar. A aceitação é um ato de coragem silenciosa. Ela nasce da sabedoria de quem compreende que há algo maior guiando a vida. Aceitar não é se conformar. É dar o primeiro passo para transformar. Quando acolhemos a nova realidade, sem raiva, sem negação, abrimos espaço para a serenidade. E com ela, as soluções começam a surgir. É como se a vida dissesse: agora que você parou de brigar comigo, posso te mostrar o caminho. Ela nasce do entendimento profundo de que tudo tem um propósito, que as dores também educam, e que a vida é regida por leis sábias, entre elas, a da ação e reação. Há situações que estão além do nosso controle, mas a forma como escolhemos encará-las, essa sim depende inteiramente de nós. Aceitar é um ato de fé, é olhar para cima, mesmo com lágrimas nos olhos, e dizer: eu confio. E nenhuma dor é eterna. Quando a dor chegar, como às vezes chega, receba-a com calma. Não como castigo, mas como ferramenta de crescimento. Permita que o amor, aquele mesmo que Jesus viveu e ensinou, guie suas atitudes. E mesmo nas horas mais difíceis, lembre-se: o amor sempre nos mostrará como seguir. Porque, no fim das contas, aceitar é o primeiro passo para encontrar a paz. Aceitar a correção. Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo nos deixou uma lição profunda. Toda correção, no momento em que ocorre, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz frutos de paz e justiça àqueles que a acolhem com sabedoria. Dizer um simples "você tem razão" pode ser um gesto de grandeza. Muitas vezes é mais fácil levantar a voz do que abaixar a cabeça. Mais fácil apontar o erro alheio do que reconhecer o nosso. Mas, quando nos permitimos aprender com a correção, algo bonito acontece. O Espírito Emmanuel nos oferece uma imagem suave e profunda sobre isso. A terra, quando cortada pelo arado, se fere. Mas logo depois, é dali que brotam flores e frutos. A árvore, ao ser podada, parece empobrecer. Mas é justamente a poda que a fortalece para crescer. A água, ao deixar a nascente, abandona o aconchego da origem, mas segue seu curso, enfrenta pedras, correntezas, até se encontrar com o mar. Assim também é com a alma humana. Somos lapidados pela vida, e a correção, mesmo dura, é uma das ferramentas desse processo. É verdade que ela nem sempre chega com delicadeza. Às vezes vem em forma de palavras duras, de perdas, de situações difíceis, mas quase sempre esconde uma bênção. É preciso coragem para aceitar críticas, humildade para reconhecer erros e sabedoria para extrair da dor o aprendizado. Aqueles que se abrem para a correção crescem. Aqueles que se fecham por orgulho ficam para trás. Não tenhamos medo das críticas. Mesmo quando vierem com aspereza, é possível separar o veneno do remédio. A vida é uma grande escola, e nós, como pedras brutas, estamos sendo moldados. Cada correção é um cinzel. E cada aceitação, um passo a mais rumo à leveza, à maturidade, à paz. Na próxima vez que a vida te chamar a atenção, escute com o coração, respire, reflita. E se for o caso, recomece com mais sabedoria. Aqueles que aceitam ser corrigidos, aos poucos, vão se tornando luz. Porque a verdadeira força não está em nunca errar, mas em saber crescer, cada vez que a vida nos convida a mudar. Acenda a sua luz. Conta-se que um homem, tomado pelo desespero, foi buscar Jesus e perguntou: "Por favor, diga-me onde está o caminho que leva à libertação." Perceba que o homem só queria escapar do labirinto para si mesmo. Não pensava no outro, nem em como poderia ajudar quem sofre. Queria só se livrar da escuridão ao seu redor. Quantas vezes agimos assim? Queremos fugir dos problemas,
mas não buscamos acender a luz para o mundo inteiro. Às vezes, julgamos os outros com dureza. Como podem agir assim? Pensar daquela forma? Mas será que, se estivéssemos naquela mesma situação, faríamos diferente? É importante ter prudência e compreensão. Antes de desejar escapar do mundo complicado, que tal pensarmos em como podemos ajudar a transformá-lo? A resposta de Jesus ao homem foi clara: se quisesses, já terias acendido a tua luz. Mas balde a balde, com paciência e esforço, podemos fazê-lo. Depois, juntos, reconstruiremos um mundo melhor, um planeta de renovação e esperança. Acender a própria luz é lutar contra nossos próprios vícios e fraquezas. É contribuir com o nosso pequeno, mas valioso, gesto de bondade. É dizer: eu não vou desistir da luta para tornar este mundo mais claro e amoroso. Por vezes, o egoísmo turva essa percepção. E isso acontece porque nos identificamos demais com a matéria e os prazeres materiais. Quanto mais focados só no que é passageiro, mais difícil fica praticar a verdadeira abnegação. Nos níveis mais simples da vida, o egoísmo serve para a sobrevivência. Animais agem instintivamente. Um leão caça para alimentar a si e aos seus filhotes. Se não for assim, morrem de fome. Porém, quando o egoísmo domina o homem de forma exagerada, ele se assemelha a esses animais. Para quem pensa que o mundo gira ao redor de si mesmo, causar dor ao outro não é problema. Mas, diferente dos animais, nós temos consciência, liberdade e vontade. Por isso, respondemos por nossos atos. Não podemos esperar atitudes éticas de quem não tem capacidade para isso, como os animais. Mas nós, seres humanos, podemos e devemos agir com ética, e não apenas em busca do próprio interesse. Na vida todos enfrentamos dores, doenças e perdas. Isso é comum a todos. A inteligência nos mostra que somos todos iguais nesse aspecto. Por isso, a solidariedade é um dever essencial. Com o passar do tempo e das experiências, o espírito percebe isso cada vez mais. Entende que tudo o que é material é passageiro, mas nossa consciência nos acompanha sempre. Cada sofrimento que causamos ao outro fica registrado nela. As humilhações e injustiças geram dor e arrependimento. À medida que amadurece, o espírito se cansa do mal, dos erros e decide buscar a evolução. Passa a preparar encarnações que lhe permitam reparar o passado. Já não busca riqueza, beleza ou poder pelo poder em si. Quando assume uma posição elevada, é para servir melhor ao próximo. O que importa é a reconciliação com as leis divinas. Quando o apego às coisas materiais diminui, o egoísmo vai embora. Sem preocupações pequenas, o espírito caminha firme para a liberdade e a transcendência. Ele já não teme as dificuldades, pois tem esperança no futuro e um objetivo maior. Se você está passando por dores e desafios, talvez este seja o momento de seu ajuste espiritual. Não complique esse processo com revolta ou preguiça. Lembre-se, a vida na Terra é temporária. Dedique-se ao que realmente fica, o crescimento do espírito. Vença o egoísmo e pratique o bem sem esperar nada em troca. A verdadeira felicidade nasce quando cuidamos da felicidade do outro. Pense nisso com carinho. A culpa não é de Deus. O número de acidentes de trânsito tem sido alarmante. Mal o dia começa, e já recebemos notícias de vários acidentes que ocorreram. Entre tantas tragédias, o que mais choca é que muitos jovens têm sido vítimas desses eventos. Jovens que deixam para trás vidas cheias de sonhos, promessas de crescimento e de uma libertação positiva. São lágrimas incontáveis derramadas diante dos caixões desses corpos tão jovens. Lágrimas de pais desolados, noivos aflitos, irmãos confusos diante da dor. No primeiro momento, a pergunta é sempre a mesma: por que tão cedo? Por que de forma tão abrupta? Muitos acreditam que tudo está escrito, que era o destino dessas vidas terminar assim,
tão violentamente essa reencarnação. Porém, isso não é totalmente verdade. Alguns acidentes acontecem porque a pessoa estava alcoolizada. Outros, porque perderam o controle por causa de drogas ou substâncias químicas. Muitos se deixam levar pela velocidade excessiva, ignorando os limites dos veículos que dirigem. Outros arriscam manobras perigosas, motivados pela busca de aventura ou para se exibirem. Como vemos, não está tudo predestinado. Cada um constrói seu caminho usando o livre-arbítrio e a própria vontade. Por isso, é nosso dever dirigir com prudência. Não transformar uma viagem, seja de lazer ou trabalho, em um episódio de dor e sofrimento. Devemos conduzir os veículos que a vida nos concedeu com respeito e cuidado. Não transformar carros e motos em armas que ceifam vidas. Independentemente da nossa idade, evitemos causar acidentes nas vias. Respeitemos as leis de trânsito, buscando garantir nossa paz interior e evitar remorsos no futuro. Recusemos atitudes que coloquem em risco nossa vida e a dos outros. Assim, se um acidente acontecer, saberemos que não fomos os causadores e poderemos seguir em paz, sem sermos instrumentos de dor para outras famílias. Sempre que estiver ao volante, pare um instante e examine seus impulsos. Antes de ligar o motor, eleve seu pensamento ao Senhor da vida e entregue-se a Ele com sinceridade. Depois, siga confiante no seu caminho. Se encontrarmos acidentes nas estradas, elevemos uma prece por todos os envolvidos, pelos que causaram a tragédia, pelos que sofreram as consequências e por suas famílias, que enfrentam dores profundas e longas recuperações emocionais. Se perdermos alguém querido em um acidente, não nos revoltamos contra Deus, nem nos deixemos afogar no desespero. Voltemos à prece e encontremos serenidade para aceitar o que a vida nos impõe. Não há palavras ou ações que possam trazer de volta aqueles que partiram, mas podemos nos reencontrar com eles nos sonhos, nas memórias e, sobretudo, nas preces sinceras que dirigimos a Deus. Mistérios. A ciência nos permite desvendar os mistérios do infinito. Olhamos para o céu e, logo de cara, os inúmeros pontos brilhantes nos fascinam. Mas, graças a poderosos telescópios, descobrimos milhares de mundos, espalhando suas harmonias esplêndidas pelos vastos campos celestes. Diante dessa imensidão, aberta à investigação humana, nos maravilhamos e concebemos o Criador de todas as coisas, tão superior a nós que só a razão nos permite vislumbrá-lo. Ordem, grandiosidade, majestade estão presentes em tudo. Tudo revela a bondade e a justiça daquele de quem todas as luzes são apenas um tênue reflexo. E se voltarmos nosso olhar para o próprio planeta onde vivemos, encontraremos o espetáculo emocionante da vida pulsante, onde Deus se manifesta. As estações se sucedem, os corpos se combinam, a vida circula entre as moléculas, obedecendo leis que se cumprem com perfeição. Na natureza, tudo é harmonia, tudo vibra em acordes justos, regidos por uma inteligência superior, uma inteligência suprema, uma força poderosa. É Deus que está acima da criação, que a envolve com sua essência, que a permeia com sua sabedoria. Por ele, os universos se formam. As massas celestes brilham esplendorosas nas vastidões do infinito. Por ele, os planetas giram em torno dos sóis formando brilhantes coroas luminosas. Deus é a vida eterna, imensa e indefinível, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Foi ele quem, no abismo do tempo, quis que o universo existisse, que a poeira cósmica começasse a se mover. É por sua vontade que as maravilhosas leis da matéria se desenvolvem no infinito, criando as combinações perfeitas que geram tudo o que existe. É sua razão infinita que ordena que tudo seja feito para um propósito inteligente. É sua justiça que gravou para sempre as leis da fraternidade e da solidariedade, presentes entre homens e mundos.
É sua bondade incomensurável que oferece ao homem, sem cessar, os caminhos para a felicidade. E mesmo assim, ainda há quem negue sua existência. Há os que acreditam que tudo foi fruto do acaso, um acaso tão perfeito, tão justo. Mas Deus está em tudo e em todos. Mesmo os que dizem não crer, não podem escapar de sua ação constante e precisa. Acima e além de tudo, Ele distribui seu amor sem parar. Ele molha as plantas com a chuva delicada, alimenta fontes e rios, presenteia o mundo com o orvalho suave. Ele tempera a água dos mares, acaricia as ondas, levantando-as com majestade, fazendo-as rugir nos rochedos ou cantar nas praias. Cuida da singela flor do campo, balança os ramos dos salgueiros e suaviza as pétalas das rosas. Todos os dias. A cada amanhecer, Ele enxuga as lágrimas dos seus filhos, envia mãos generosas para ampará-los em sua caminhada. Nunca esquece ninguém. Se é o Criador de tudo, é também o Pai amoroso, presente e bom. Pensemos nisso. O acaso não existe. Muitas pessoas comuns afirmam que não creem em Deus porque nada lhes prova sua existência. Elas contemplam a grandiosidade do universo, o mistério do nascer do sol, o manto da noite adornado com milhões de estrelas, e não veem nada além de um simples acaso da natureza. Nem mesmo param para refletir sobre o milagre da vida que as mantém ativas, operosas, lúcidas. Não se perguntam quem providenciou os quilômetros de artérias e vasos que percorrem seu corpo, nem os trilhões de neurônios que vibram em seu cérebro. Porém, de forma paradoxal, inventores e estudiosos que avançam nas mais extraordinárias descobertas têm um pensamento muito diferente. Reconhecem a grandiosidade do que realizam e também suas limitações, pois percebem que, quanto mais avançam, maior é o imensurável que ainda lhes resta descobrir. Um exemplo disso é o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, que, em 2013, devolveu os movimentos do braço e da mão esquerda ao maestro João Carlos Martins, graças a uma experiência inédita com implantes de eletrodos no cérebro. Em entrevista, ele afirmou que, para o cérebro funcionar com eficiência, é preciso cuidar do espírito. Ele explica: estar feliz, de bem com a vida. Se você está deprimido, reclamando de tudo, com a autoestima baixa, a primeira coisa que acontece é a memória falhar. Otimista e visionário, ele acredita que a neurocirurgia evoluirá muito e que no futuro ainda morreremos, mas poderemos envelhecer com saúde, lucidez e boa aparência. Quando perguntado se acredita em Deus, sua resposta foi clara e tocante. Nesse momento, acreditamos que não foi só nosso esforço. Existe algo mais, independente de religião. A razão nos conduz a um ser superior, que comanda tudo com harmonia e diligência. Um ser que nunca descansa, que cria incessantemente. Ele governa os mundos e os seres com precisão absoluta, sem erros ou falhas. Podemos chamá-lo Criador incriado, Senhor dos mundos, causa primeira, ou simplesmente Deus. O mestre Galileu, em seus delicados versos, nos convidou a chamá-lo de Pai. Nosso Pai. Colhemos o que plantamos. Muitas famílias moravam nos arrabaldes daquela grande cidade. As crianças passavam o dia nos centros de educação infantil e nas escolas, enquanto as mães saíam para suas atividades profissionais. Assim, os pequenos tinham suas refeições garantidas nesses ambientes de estudo, e as mães, nos locais onde trabalhavam. Mas uma pandemia inesperada criou uma situação muito difícil. As crianças não podiam mais ir à escola, para se protegerem do vírus mortal que ameaçava a todos. As mães também tiveram seus acessos aos locais de trabalho restringidos. Para as crianças, ingênuas e carentes da presença materna, a notícia foi recebida com alegria. Finalmente poderiam ficar em casa o dia todo, junto às mães. Com o coração apertado diante dos dias difíceis que viriam,
As mães responderam com ternura: sim, meu anjo, ficaremos juntinhas. Após 3 meses, a penúria se agravou muito além do esperado. Alguns perderam o teto que os abrigava. O alimento tornou-se escasso, até mesmo desapareceu. Foi então que um verdadeiro milagre aconteceu. Almas que aprenderam a olhar ao redor começaram a se conscientizar do sofrimento do próximo. Sozinhas ou em grupos, passaram a ajudar da forma que podiam. O agricultor ofereceu seus produtos, o mercado promoveu campanhas, a sociedade inteira aderiu. Mesmo aqueles que julgavam não poder contribuir, descobriram que podiam oferecer um pouco, por menor que fosse. Motoristas se prontificaram a levar pessoas e doações aos necessitados. Pouco a pouco, as dificuldades foram sendo amenizadas. É assim que o amor de Deus atua na terra, por meio dos nossos braços, dos nossos corações e da nossa vontade de ajudar. Por isso, nestes tempos de grandes provações, nossa grande missão é deixar que a compaixão floresça em nós. Essa virtude tão humana que nos permite sentir com o sofredor. Quando nos compadecemos de verdade, não nos contentamos apenas com o alívio emocional. Buscamos o socorro necessário. Aliada à solidariedade, a compaixão nos impulsiona a ir ao encontro do outro, levando alimento, um agasalho, um abraço, um carinho. Talvez não possamos fazer muito, mas, se cada um se dispuser a ajudar um pouco, que imensa diferença faremos para tantos que precisam. E mesmo se não tivermos nada material para oferecer, não esqueçamos do amor, traduzido em palavras de esperança, num aceno, num sorriso. Como o apóstolo Pedro, que disse ao mendigo na porta do templo: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Não nos permitamos a insensibilidade em nenhuma circunstância, lembrando sempre que nós mesmos dependemos da compaixão divina. A crueldade nasce no orgulho. Ao observarmos a imensa diversidade dos animais, percebemos o quanto o Pai Criador foi generoso ao prover tudo para o homem. Os animais vestem o homem com suas peles, alimentam-no com seus ovos, leite e carne, aquecem-no com suas penas e lã. Alegram seus ouvidos com sinfonias tecidas nos ramos das árvores, ou mesmo presos em gaiolas douradas. Retribuem as carícias humanas com uma fidelidade extrema, chegando muitas vezes a sacrificar a própria vida. Em uma palavra, servem à humanidade. Mas o que o homem tem feito por esses seres? Basta viajar pelas rodovias para encontrar aves, especialmente periquitos e papagaios, recém-retirados de seu habitat, à venda. Ali estão, empoleiradas em varas improvisadas com as asas cortadas para que não possam voar. Se a necessidade ou ignorância daquele que as captura ainda pode ser compreendida, como justificar o homem que, passando a negócios ou passeio, para e compra o animal? Para quê? Para que o filho brinque? Por quanto tempo? Para que sirva apenas de adorno? Logo, o bichinho fica esquecido num canto, triste, muitas vezes morrendo precocemente, longe da liberdade da sua mata, vítima de doenças causadas por alimentação inadequada. Em outras situações, nas cidades, encontramos tartarugas e cágados, também arrancados de seus lares naturais que divertem as crianças, até crescerem demais e deixarem de ser engraçadinhos. Alimentados de forma errada, têm seus cascos amolecidos e, quando entregues a zoológicos, já são apenas uma sombra do que poderiam ser. Por que tirar essas criaturas da liberdade? Tudo isso revela a crueldade humana, uma crueldade nascida do egoísmo e do pouco valor que damos à vida. Vemos ainda burros e mulas magros, com ossos à mostra, carregando fardos pesados, muitas vezes recebendo chicotadas, sofrendo fome, excesso de trabalho e maus tratos. Patos e suínos confinados em espaços minúsculos, apenas para acelerar a hora de irem ao mercado ou virarem iguarias em pratos sofisticados. Onde está o respeito pela vida? Onde está o respeito pela natureza?
Onde está o respeito pelos seres que compartilham o planeta conosco? Precisamos nos conscientizar de que só alcançaremos a verdadeira felicidade quando deixarmos de distribuir o mal, seja para a terra que nos acolhe, seja para os seres que nela habitam. Porque, no fundo, toda a agressão à natureza retorna como prejuízo para quem a pratica. Você sabia? O astrônomo americano Carl Sagan disse certa vez que, se um viajante espacial viesse visitar a Terra e a examinasse, talvez concluísse que não há vida inteligente aqui. Isso porque o visitante notaria que os organismos dominantes estão destruindo suas próprias fontes de vida. A camada de ozônio, as florestas tropicais, o solo fértil, tudo sofre ataques constantes e devastadores. O que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Falar é fácil, agir nem tanto. São Francisco de Assis, o missionário que resgatou a essência da mensagem do Cristo na Terra, ensinou em uma de suas pregações: as crianças precisam reconhecer nos pais o mesmo comportamento que lhes é exigido. Se essa referência não existe, dificilmente seguirão qualquer regra com convicção. Podem até obedecer, mas será por medo ou pela autoridade imposta no momento. Esse tipo de obediência não perdura. Assim que conquistam independência, tendem a repetir as atitudes que viram, porque não aprenderam verdadeiramente, apenas cumpriram uma regra temporária. Por isso ouvimos falar na força do exemplo. Os filhos imitam os pais, suas ações, suas reações, sua forma de encarar a vida. Só ouvirão os conselhos se perceberem que eles vêm de uma autoridade moral genuína, embasada em atitudes coerentes. Sabedoria não é medida pelo que alguém sabe, mas pela qualidade de suas ações. Infelizmente, vemos grandes oradores retóricos impecáveis, cujas ações no dia a dia contradizem suas palavras. Subem às tribunas do mundo, clamando por justiça, igualdade e defesa do povo. Mas em seus corações só há vaidade e egoísmo, explorando tudo e todos. E hoje, muitas consciências estão tão obscurecidas que nem sentem culpa, remorso ou responsabilidade. Despertarão mais cedo ou mais tarde, provavelmente pela dor, pela força da lei de causa e efeito, e terão que colocar sua alma de volta nos trilhos. Por isso, cuidemos de nossas palavras e, principalmente, de nossas ações. Até a próxima, e que seus sonhos sejam doces e iluminados.